Nesse momento, vamos abrir novamente nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos ler do 46 ao 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao versículo 49. E diz assim: Lucas 6, 46 a 49. Diz assim: Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua destruição. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Nós te agradecemos pela chuva que cai, pelo fôlego de vida, por cada pessoa, Deus, que está nos acompanhando nesse momento, Pai. Nos capacita, Pai, para podermos estar, assim, tendo uma boa interpretação da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa estar, assim, agindo nesse momento, conduzindo, Pai, direcionando, Pai, cada palavra que for falada aqui essa noite, ó Deus. E que o pregador aqui não venha falar nada de si mesmo, mas somente o que o Senhor colocar na sua boca para falar. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu gostaria que a igreja focasse no versículo 48, que diz assim, ó: é semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Como eu falei no início, nós estamos passando por um momento de recolhimento, né? Todas as pessoas têm que se prevenir, têm que estar nas suas casas. E nós obedecemos, nós respeitamos e nós pensamos em nossos familiares, pensamos em nós mesmos, na nossa saúde, na saúde do nosso próximo, e nós entendemos, nós respeitamos esse momento. E o ensino de Jesus aqui, nesse texto, o que Jesus nos ensina é bastante importante para o momento, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Esse período que estamos passando. Porque nós respeitamos, né, as autoridades. Nós obedecemos, nós tememos as autoridades. Nós temos um Senhor, nós temos um governante, nós temos um governador que rege nosso estado, né? Nós temos o presidente que governa o nosso país. Nós temos também as autoridades da nossa cidade. Para quem é empregado, né, tem a sua autoridade, tem o seu patrão, tem o dono, tem o seu gerente, a quem você deve total responsabilidade para com o serviço que você presta, independente de qual for a função. Cada um tem o seu senhor dentro do seu ambiente de trabalho. E nós nunca dizemos não, porque se nós dissermos não, nós já sabemos para onde aquela nossa atitude vai nos levar, né? Se nós tivermos uma missão a cumprir em nosso emprego, né? Nós temos uma função ali e nós somos exigidos a cumprir aquela tarefa com bastante eficácia. Se nós desobedecermos as ordens das nossas autoridades ali, né, nós iremos ser demitidos do nosso emprego. E para quem
trabalha no comércio hoje está tendo um problema muito grande com relação a essa crise de quarentena, né? Passamos esse período aí dentro de casa, né? 10 dias, 15 dias. Outros locais ainda estão ainda em quarentena. Eu fiquei sabendo hoje que o Nápoles também voltou à sua quarentena. E tudo isso por motivo de segurança, né? Tudo isso por motivo de segurança. Ficamos em casa. E nós ligamos a televisão, né? Assistimos os jornais. E a mensagem que nós ouvimos é: fica em casa. Né? Nós vamos à internet pesquisar alguma coisa, abrir o site de notícias e tem lá: fica em casa, né? Não saiam de casa. E nós obedecemos, porque as autoridades estão exigindo, estão pedindo. Mas tudo isso para a nossa segurança. Mas nós obedecemos. E quando Jesus cita aqui no 46, e ele faz um questionamento, ele pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Percebam a diferença de um Senhor como Jesus Cristo, né? O Senhor que governa o nosso ser, que reina em nós, que reina em nossa vida, que é o Senhor das nossas vidas. Jesus é totalmente diferente do Senhor, do nosso patrão, do nosso presidente, do nosso prefeito, do nosso governante. Jesus é totalmente diferente. Mas nós, e aqui nesse texto, se nós formos parar para analisar esse texto, nós entendemos que Jesus aqui está se referindo a servos. E ele cita dois tipos de servos: o servo sensato e o servo insensato. Aquele que obedece, o servo que cumpre seu papel, e aquele servo hipócrita, né? O servo insensato, o servo hipócrita, que apenas reconhece Jesus como Senhor, que reconhece alguém como Senhor, mas não cumpre a sua função dentro daquele ambiente, daquele local em que ele é inserido ali. Então Jesus, ele é o Senhor. E ele pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Né? Jesus aqui fala de servos. E há uma comparação muito interessante, né? Vamos ver mais na frente. Essa comparação de dois servos, um sensato e o outro insensato. E nesse período de crise, de crise que estamos vivendo, né? A crise na saúde, a crise econômica, a crise comercial, que eu acabei de citar aqui, tem algo relacionado com esse texto. Né? Esse momento é um momento de nós refletirmos, né? É um momento de nós refletirmos, nós como cristãos, passamos esse período agora fora, longe do templo, né? Nós não viemos mais ao templo, mas cremos, né, e temos a total confiança no Senhor que irá chegar o tempo que nós iremos estar nos reunindo novamente para cultuarmos todos juntos, né, ouvirmos toda a igreja entoar louvores ao Senhor em uma só adoração, em um só intuito, em um só propósito, que é a adoração ao Senhor. E aqui há uma hipocrisia na servidão, né? Aqui há uma hipocrisia na servidão, quando a nossa estrutura, né, nós somos casa, né? Nós cantamos que somos casa, né? Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você. Né? Tem uma música que fala assim, que nós somos a casa em que Cristo mora. E nesse momento que Jesus fala ali no Sermão da Montanha, onde muitas pessoas ouviam Jesus, aquele sermão ali de Jesus, e quando Jesus se refere ali a esses servos, Jesus ele vai se referir a esse tipo de hipocrisia, né? A essa hipocrisia na servidão, quando a nossa estrutura, né, nossa casa, nossa estrutura de servo, ela não se submete à ordem do Senhor. Ela não se submete à ordem do Senhor.
Então eu, como servo, tenho que me submeter aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que me submeter, entender que eu sou submisso a um Senhor. E esse Senhor é o Senhor Jesus. Então, a diferença aqui, quando eu falei a respeito de autoridades pessoais, homens, há uma diferença na obediência nossa para com o Senhor Jesus Cristo e para com as autoridades. E que muitas vezes nós damos prioridades a obedecermos aos homens e esquecemos de obedecer ao Senhor. Então foi isso que Jesus estava vendo ali. Foi isso que Jesus enxergou ali, naquele momento, quando ele se refere ao que as pessoas, as atitudes que as pessoas estavam cometendo, estavam tendo em relação a Jesus como seu Senhor. E então nós precisamos analisar a nossa obediência, né? Pensarmos, será que somos realmente obedientes ao Senhor? Porque nós passamos esse tempo todo, né? Vou fazer agora 30 anos e em toda a minha caminhada, em toda a minha vida, eu nunca passei por um momento como o mundo está passando hoje. E a Bíblia nunca mudou, né? O que Cristo pede, os mandamentos de Jesus, né? O que Deus pede para que o que Deus pede para a gente praticar, nunca foi mudado da Bíblia, né? Continua a mesma. As palavras continuam as mesmas. E nós sempre ignoramos, né? Muitas vezes nós ignoramos a palavra, nós ignoramos o que Cristo nos ensina, nós ignoramos o que Cristo nos pede para fazermos. E às vezes a gente acaba entendendo que o pecado é aquilo que a gente faz. E muitas das vezes o pecado é aquilo que a gente deixa de fazer. Temos que entender também, quando Deus pede para que façamos algo e nós não fazemos, isso também é pecado. E quando nós cometemos também é pecado. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas que Deus pede para fazermos. Né? No nosso dia a dia, nesse período de quarentena, nesse período que nós passamos dentro de casa, o que nós fizemos para o Senhor? Né? Como foi a nossa adoração? Como foi a nossa forma de cultuar o Senhor? Será que tem sido uma forma de culto constante? Será que tem sido constante mesmo? Nós acordamos pela manhã, nós tomamos nosso café da manhã, passamos aquele período da tarde, à noite. E qual o tempo que nós tiramos para o Senhor? Eu nem me refiro aos dias que nós trabalhamos, eu me refiro a esse período em que nós passamos agora. Quantas horas nós passamos adorando ao Senhor? Lendo, se alimentando da palavra do Senhor. E no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 13, versículo 34, diz assim. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Preste atenção na parte B do versículo. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, se nós pararmos para entender esse texto, é uma realidade da nossa vida hoje. Né? Quantas vezes o Senhor nos chama para estarmos em uma só adoração, juntamente com a nossa família, ali. Quantas vezes o Senhor nos chamou para obedecermos a Ele. Quantas vezes o Senhor, o caminho é esse, e nós temos distanciado dos caminhos do Senhor. Nós temos percorrido outro caminho, nós temos procurado atalhos para seguir e esquecemos de obedecer ao Senhor. Então, irmãos, esse texto é um texto que me fez refletir no período que nós estamos vivendo. Né? Foi um texto que Deus colocou no meu coração para que possamos estar assim analisando, né, como o Senhor pede
a total atenção para a nossa obediência a Ele. Total atenção para a nossa devoção ao Senhor, a devoção verdadeira ao Senhor. Quando vamos perceber aqui, eu entendo que algo interessante que eu entendo nesse período, né, nesse momento, é que eu entendo que esse momento é uma oportunidade da gente deixar, né, renunciar a muita coisa e pararmos para analisar a nossa vida com o Senhor. Analisarmos a nossa estrutura de servo, né, a nossa casa, a nossa construção, como está sendo a nossa estrutura, né? Nós vemos que uma casa, para ela ser construída, ela precisa de muitos detalhes, ela precisa de muita coisa, né, até ela chegar no ponto de adentrar dentro da casa e assim ali, juntamente com sua família, morar nela. Precisa de tijolos, precisa de massa, precisa de cimento, precisa de areia, precisa de muita coisa para a gente construir uma casa. E essa casa precisa de uma base, né? A nossa construção, a nossa estrutura, ela precisa de uma base. Ela precisa de uma base. Para quem é construtor aí, né, os pedreiros, engenheiros, mestres de obras, eles sabem que para construir uma casa é preciso de uma boa fundação. É preciso cavar uma profundidade ideal para que aquela casa dos seus sonhos, aquela casa que você está planejando construir, seja levantada, seja erguida, sem perigo algum dela desabar. É preciso ter uma boa fundação. E a submissão que nós temos ao Senhor Jesus nos leva a pôr em prática o que Jesus nos ensina. Essa submissão, nós somos submissos ao Senhor, ela nos leva a pôr em prática o que Jesus nos ensina. E também ela nos move na construção da nossa estrutura. A nossa submissão ela nos move na construção da nossa estrutura. Então, se eu entender que eu sou submisso, se eu me submeter, me humilhar, eu vou ter uma boa base. Foi isso que o primeiro construtor, a qual Jesus compara com os servos sensatos, né, aqueles que obedecem ao Senhor. E é interessante analisar muito bem esse versículo 48, em que Jesus em que Jesus disse que esse homem, que é comparado àquele homem que obedece, preste atenção no texto, é semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. E durante toda a minha infância, adolescência, a gente tem uma ideia assim, pelo menos eu tinha uma ideia de construção sobre a rocha em uma casa construída em uma montanha, né? Em uma pedra. A casa construída em uma pedra. E o homem que construiu a sua casa na areia, ele construiu a casa na praia. Ele foi na praia ali, naquela areia da praia, e construiu a sua casa ali. E o homem sensato construiu a sua casa em uma montanha, em uma pedra. Mas o que o texto diz é que esse homem cavou, mas ele não se preocupou com a profundidade, ele não se preocupou com quantos metros era preciso para que a casa fosse levantada. Ele não se preocupou em quantos dias ele iria cavar aquele buraco para alcançar um ponto ideal onde ele parasse e falasse assim, ó, cheguei no ponto estratégico. Esse ponto aqui, essa profundidade está ideal para construir a minha casa. Mas não. O texto diz que ele cavou. Ele cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. E não é fácil encontrar uma rocha em uma fundação. Não é fácil encontrar uma rocha em uma fundação. O homem cavou. E eu imagino o outro homem
ao lado dele, com a sua casa quase acabada, e ele olhando para aquele homem assim, ó, mas que cara louco, que cara maluco, como é que a minha casa já está quase levantada, já está quase acabada, e esse homem ainda continua cavando. Mas se nós percebermos o que aconteceu na casa daquele homem que construiu sua casa sobre a areia, e nós formos olhar para aquele homem que construiu essa casa na rocha, sobre a rocha, e ele cavava, 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 até encontrar uma rocha, e o seu desejo era aquele, encontrar aquela rocha, e ali lançar os seus alicerces. Então, para construir uma casa, é necessário ter uma boa fundação, é necessário ter essa boa fundação. Então, precisamos aprender a obedecer ao Senhor, sem hipocrisia. Foi o que aquele homem que construiu sua casa na areia estava fazendo. Ele estava construindo sua casa de maneira insensata. Ele não era um ser humano qualquer. Ele também era um servo do Senhor. Mas era um servo que não obedecia. Enquanto aquele homem, ele entendia que os problemas sempre vai acontecer. Tribulações vão acontecer, pandemias vão acontecer, tempestades vão acontecer, crise financeira vai acontecer, né? Perca de famílias, perca de entes queridos, perca de amigos, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de sofrimento. Mas uma convicção aquele homem tinha, de que se a minha casa for alicerçada na rocha, ela não será abalada diante das dificuldades que irão aparecer. A minha casa, quando alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, ela vai sofrer os danos, mas eu, como casa, como estrutura do Senhor, vou permanecer firme no Senhor. Vou passar por dificuldade. Não é porque eu sou servo de Deus, não porque eu temo ao Senhor, que eu não vou passar dificuldade, que eu não vou passar por problemas, por situações difíceis. Eu vou sim, mas com o Senhor sendo a minha base, a minha estrutura vai permanecer intacta. E o texto diz que aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, os rios se encheram, e de repente uma onda muito forte atinge aquela casa. E o texto nos deixa bem claro que a queda foi uma queda completa. A destruição foi uma destruição completa. Aquele homem foi abalado completamente, foi destruído completamente, porque ele não tinha uma base alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para entendermos esse texto, para podermos aplicar esse texto à nossa vida, precisamos obedecer à maior autoridade que é o Senhor Jesus Cristo. Não deixar de obedecer às nossas autoridades, aos nossos governantes, aos nossos patrões, mas colocar o Senhor como prioridade em nossa vida. Colocar o Senhor como prioridade em nossa família. E só assim, todos esses problemas que estão acontecendo no mundo, todas essas situações, todas essas conversas, essas fofocas que estão acontecendo aí, né, a perseguição contra o presidente, ou qualquer outro tipo de situação que estão ocorrendo no mundo, no nosso país, em nossa cidade, seja lá qual for o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando no seu lar, se você está desempregado, se você se encontra aflito, angustiado, depressivo, triste, entenda que Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha, a rocha que nós precisamos, nós devemos colocar o nosso alicerce. E se nós realmente formos casa, como nós costumamos falar, casa do Senhor, precisamos ter o Senhor Jesus como nossa base. Então, que o Senhor possa estar assim, abençoando a vida de vocês, né, que vocês não possam deixar em nenhum momento de adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, além dele ser o nosso alicerce, além dele ser a nossa base, além dele ser a rocha principal,
Ele é o nosso Salvador. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe uma nova vida. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu a vida. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. Então, que o Senhor Jesus Cristo possa estar assim, sendo o seu governador, o Senhor da sua vida. Amém? Nesse momento, passo a palavra para o pastor Luiz.